Bora, Fel, se liga nesse trecho que eu separei pra vocês aqui. O Coringão está interessado no Pogba e o Fabinho Soldado deu uma declaração importante sobre a situação do meio-campista francês. E o Fabinho Soldado falou tudo, hein? E também tem a situação do Yuri Alberto aí, que tem seu nome ligado ao West Ham da Inglaterra. Parece que o atacante do Coringão vai ficar lá 2025, hein? A gente não sabe se até o meio do ano ou a temporada inteira. O Fabinho Soldado comentou sobre isso também. E muito mais sobre o Corinthians aí no mercado da bola. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão. E sem enrolação, bora pro vídeo. Chega mais, ótima noite pra você, o nosso Sport Center no ar, pra passar a régua nesta sexta-feira, mais uma sexta-feira agitada de Premier League, de mercado, com anúncios de reforços para a próxima temporada. Tudo isso a partir de agora, aqui com a gente, já que é para fechar o plantão de Natal, seu Jean, de que seja ao lado de um amigo. Seja bem-vindo, um beijo para você. Legal, Glaucio, um beijo para você também. Uma honra fazer meu último programa do ano ao seu lado, e nós dois já preparados para o Réveillon, inclusive. Pois né? É, né? O pessoal do Figurino já pensou nisso, a gente já passa o bastão para a turma do Réveillon. Nesse mood, antes do senhor viajar mais uma vez, afinal de contas, mas isso? É uma viagem muito breve para esse Réveillon, tá? Não é daquelas que eu gosto. Mas isolado sempre. Sempre, era o que a turma tava esperando. Sempre, a viagem de Jean Oddi, segura que ela vem. Até às 10 da noite a gente tá por aqui. E também em companhia de Mendel Bidlowski, que traz as informações de Fagner no Cruzeiro. Fagner pode ir para o Cruzeiro. Informação primeiro publicada pelo jornalista Samuel Venâncio, confirmada pela ESPN. O Cruzeiro, que precisa contratar um lateral direito, negocia um empréstimo do jogador de 35 anos. Desde 2014, no Corinthians, Fagner conquistou 3 vezes o Campeonato Paulista e 2 vezes o Brasileiro pelo clube. Em 2024, Fagner disputou 41 jogos pelo Corinthians, com 5 assistências. Terminou a temporada na reserva de Mateuzinho. Agora, Fagner pode estar deixando o Corinthians. Esses números aí, ó, o Fagner no Corinthians desde 2022, 141 jogos, 116 como titular, 69,8 minutos por jogo, 19 assistências, presença em jogos do time 65%. O Corinthians fez 217 jogos desde 2022. O Fagner, com a sua história no clube, isso é inegável, né, Jean? Muito por conta disso, esse possível empréstimo para o Cruzeiro acaba dividindo um pouco os torcedores. É bem verdade que o Fagner, nessas últimas temporadas, tem sido muito criticado, muito cobrado também pela história, porque já apresentou com essa camisa, mas também pelo fato de, poxa, e aí, o Corinthians vai ao mercado, o que vai ter também de peça de reposição? Eu acho que na saída do Fagner fica um pouco dessas questões. Acho que sim, Glaucio. Acho que assim, se a torcida está dividida a respeito da saída dele, tem muito mais a ver com a história, com a importância dele para o clube historicamente, do que exatamente com o rendimento nas últimas temporadas, né? O Fagner caiu demais de produção, ainda foi bastante utilizado, a gente viu 65% dos jogos no Brasil, não é pouca coisa para um jogador de 35 anos, e me intriga um pouco assim, qual é a ideia do Cruzeiro em relação ao Fagner especificamente. É claro que a gente acaba fazendo, né, pegando o contexto do Cruzeiro de contratar tantos jogadores já mais velhos e fica a pergunta especificamente em relação ao Fagner, qual que é a ideia do Cruzeiro para a utilização do jogador? O quanto ele vai ser utilizado, como o Cruzeiro vai tratar o Fagner, como vai condicioná-lo para uma temporada tão puxada como a temporada brasileira. Porque eu acho, por exemplo, um caso diferente do caso do Dudu. O Dudu vem de um longo período parado por causa de lesão, um jogador que nunca tinha tido lesão, que jogava todos os jogos das temporadas, era o cara que estava sempre em campo, então é normal no caso do Dudu você imaginar, não, pera lá, apesar da idade, o Dudu volta e com uma pré-temporada e começando desde o início, né, com o trabalho correto, ele vai te entregar bastante coisa. Pode não vir a ser o Dudu tão decisivo como era no Palmeiras, mas vai te entregar bastante coisa. Com o Fagner, eu acho que assim, a queda de rendimento dele foi brusca, né? É algo mais discutível, assim. Eu acho a contratação do Fagner mais discutível do que a contratação do Dudu, embora a gente esteja falando de 2 jogadores ali já, né, com mais de 30 anos. Até já a gente vai mostrar também o perfil do que está sendo montado nesse Cruzeiro, que eu acho que encaminha muito nessa palavra, né, Jean? De um perfil desse time que o Cruzeiro está montando, com quem ainda negocia, os já anunciados, porque o Cruzeiro está se movimentando bastante nessas últimas semanas de dezembro. Mas ainda em relação ao Fagner,
A ideia é que seja um empréstimo de 1 ano, ainda se discute, não se sabe ao certo em que termos para os 2 clubes, né? Mas acho que muito nessa linha do que você diz, um cara de 35 anos que ainda, vamos ver como é que vai ser utilizado e como é que pode render nesse Cruzeiro, é interessante que seja nesse formato de contrato, pelo menos para o Cruzeiro e para o Corinthians, talvez também, ainda tentando entender o que é esse momento de carreira do Fagner. Não sei se ele também já pensa em caminhar para o final, né? Sem dúvida, porque assim, a gente não discute a qualidade do Fagner no seu melhor momento, a gente não discutiu. O que se discute hoje é o quanto o Fagner pode ser importante, o quanto ele pode entregar olhando para as últimas temporadas. Óbvio que nesse modelo o negócio tende a ser menos oneroso para o Cruzeiro, né? E se é um negócio que não vai te dar tanto gasto, não vai te dar tanta despesa, evidentemente você pode se dar o luxo de fazer para ver no que vai dar. Então, acho que assim, não é uma contratação criticável, mas é evidentemente uma contratação que precisa ser gerida e que precisa ter uma expectativa que vai até um certo limite, né? Certamente o Cruzeiro não contrata o Fagner imaginando, vou trazer esse cara e ele vai jogar todos os jogos mais importantes, vai ser o meu titular indiscutível na lateral direita. Acho que se for para isso, seria algo muito discutível. Se não for para isso, vai depender muito de como o Cruzeiro vai gerir esse jogador, cuja qualidade técnica eu acho absolutamente indiscutível. Aí depois tem todas as outras questões dos cartões, da violência, etc e tal, mas esse é um outro assunto e aí cabe também ao treinador saber gerir isso e saber fazer com que o jogador também não te coloque em situações desagradáveis com cartões inúteis. A gente tem a fala do Fabinho Soldado também sobre reforços e para a temporada que vem, o que ele está pensando sobre o Yuri Alberto. Entrevista aos nossos companheiros de TNT Esportes. Abre aspas aí para o executivo de futebol do Corinthians. Falando sobre Pogba primeiro. É um atleta que tem um relacionamento com o Memphis, são amigos. Certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele. É isso que tem nesse momento, não tem nada conversado. E aí, em relação a Yuri Alberto, não tem esta conversa de saída. O Yuri está muito feliz, fez um ano espetacular. A gente espera que ele repita esse ano. Ele fala muito de seleção e que ele possa alcançar esse objetivo. Vamos começar com o Yuri Alberto, já que ficou mais pertinho aqui a fala do Fabinho Soldado. A essa altura e com o que a gente viu desse encaixe do Corinthians da reta final de temporada, seria uma perda enorme o Yuri Alberto. E até pensando em reposição, né, Gê? A gente fala tanto também em como repor um cara como esse, que o mercado anda até um pouco carente para a posição. Eu acho que seria difícil para o Corinthians. Seria difícil para o Corinthians. Eu falei isso no final da temporada passada, inclusive alguns torcedores ficaram bravos comigo, né? Porque, enfim, eu lembrei que os Corinthians não atravessam uma situação financeira tranquila e que, por isso, o Yuri Alberto tinha que ser a prioridade. Assim, manter o Yuri Alberto com a bola que ele jogou, com o entrosamento que ele teve com o Memphis, acho que a prioridade do Corinthians tinha que ser a manutenção do Yuri Alberto, né? Antes de pensar em outras contratações, porque a verdade é que o Corinthians, nesse momento, tem um time encaixado. Você vai dizer, mas tem um elenco do tamanho do Flamengo, do Botafogo ou do próprio Palmeiras, que o Palmeiras parece que está disposto a montar? Evidentemente que não. Agora, se não tem condição de montar esse elenco, e me parece que não tem condição de montar esse elenco, né, pelas condições financeiras, a prioridade tem que ser a manutenção dos caras que fizeram o time dar certo, que fizeram o time conseguir uma vaga inacreditável na Libertadores, porque as 9 vitórias na sequência foram um negócio inacreditável. Acho que nem o mais otimista dos torcedores poderia, num certo momento do Brasileiro, imaginar que o time terminasse classificado para a Libertadores e para a Copa do Brasil também, né? Porque precisava ir para a Libertadores para conseguir a Copa do Brasil. Então, o final de temporada do Corinthians foi espetacular, muito por esses caras, muito por causa do Yuri Alberto. Então, eu acho que antes de qualquer outra contratação, se o Corinthians tiver que fazer opções, tiver que fazer escolhas por conta do dinheiro, e a gente falava com o Fred Lusa, inclusive um pouco mais de 1 mês, 2 meses, ele falava, cara, acho que assim, agora a gente contratou jogadores importantes e de fato a ideia não é fazer, não era pelo menos, né, e o Corinthians vive esse momento conturbado, a gente não sabe nem se o Fred Luz vai estar ou não em 2025, mas o fato é que a ideia não era, neste mercado de janeiro,
gastar ou contratar a quantidade de bons jogadores que o time contratou no meio da temporada e que fizeram a diferença. Então eu acho que nesse momento a prioridade precisa ser, de fato, a manutenção, principalmente do Yuri, porque é o cara que se cogitava, né, que poderia ser vendido, negociado, e que legal pro Corinthians, que tem uma Copa do Mundo, né, daqui a pouco mais de um ano e meio, porque, de fato, né, para ele pode ser mais legal permanecer no Corinthians também olhando para a seleção do que, de repente, para um centro menos importante do futebol, né, alguma liga que não seja uma das grandes ligas da Europa, porque ali você pode, inclusive, perder visibilidade e deixar escapar uma chance de seleção que, convenhamos, existe, né, porque não é que estão sobrando centroavantes para a seleção brasileira. E o Brasil o futebol brasileiro está nesse patamar, né, de ter esse interesse, esse outro olhar já. Tem tanta gente vindo para cá meio nessa linha, né, de enxergar o futebol brasileiro até como uma alternativa do que outras prateleiras mais baixas pela Europa. Para a gente arrematar o Corinthians rapidamente, falávamos de grandes jogadores, de gastos e tal. Pogba entra muito nessa. Começou aí num agito de rede social, mas é óbvio que o torcedor também se anima. É um cara que não joga tem um tempo por conta de suspensão e tal, mas a gente sabe também da qualidade do que é o Pogba. Mas precisaria também de um aporte. Esse Corinthians mesmo que ainda está bem tranquilo nesse mercado, mais quieto, precisaria ser num modelo de alguém que ajude a trazer também. Exato. Acho que assim, o que tem de positivo para o Corinthians também, a gente que acompanha bastante, né, a imprensa europeia de maneira geral, a imprensa esportiva da Europa, porque, enfim, a gente transmite todos os campeonatos, é que não se fala do Pogba em nenhuma grande equipe do futebol europeu. Hoje não existe essa especulação, né? A única especulação que houve num determinado momento não era nem uma especulação, era uma informação com frases do Pogba dizendo que ele gostaria de ficar na Juventus, né? Que ele aceitaria, inclusive, diminuir o seu salário, que era um salário muito alto no momento que ele foi suspenso, o que gerou um enorme prejuízo para a Juventus, né? Mas que ele aceitaria diminuir o salário para ficar na Juventus. Muito bem, a Juventus não quis. A Juventus optou por contratar outros jogadores, contratou vários meio-campistas ali que jogam mais ou menos na posição do Pogba, como, por exemplo, o Douglas Luiz, Koop Meiners, enfim, contratou outros jogadores e abriu mão, rescindindo o contrato do Pogba. O fato de não se falar do Pogba em nenhuma grande equipe do futebol europeu hoje, eu acho que mantém acesa a esperança ali, a chama do torcedor corintiano em vê-lo no Brasil. Porque eu acho que seria diferente se tivesse se falando muito, né, do Pogba na Premier League, onde ele nunca jogou bem, a verdade é essa. Acho que assim, ele teve espasmos, lampejos de bom futebol no Manchester United. Mas ele nunca jogou no Manchester United o que ele jogou na Juventus e principalmente na seleção francesa. Então isso talvez seja positivo no sentido de não tornar o Pogba um jogador tão cobiçado e de repente manter viva essa esperança. Agora, é claro, é um jogador que vai custar muito caro. Se vier para o Brasil, chama atenção, o Corinthians com as dificuldades que tem. Aí vem toda a história, né, do dinheiro carimbado, de empresa, de patrocinador e tudo mais. Mas sobre isso eu prefiro esperar para falar se de fato a coisa acontecer. Torcedor vai sonhando. A cada ligação de vídeo que o Memphis faz e posta, vai mantendo isso. Mês de janeiro, mês de Copa São Paulo de Futebol Júnior, e a nossa equipe acompanhou a preparação do Corinthians para a principal competição de base do país. A gente confere agora. Disparado, o maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians tem 11 títulos, mais que o dobro que Fluminense e Internacional, que estão na segunda colocação. Sempre revelando bons jogadores. Nos últimos anos, não foi diferente. Murilo, destaque do Timão na Copinha de 2023, é hoje um dos melhores zagueiros da Premier League, vendido por 25 milhões de euros. Em 2024, Breno Bidon foi campeão da Copinha pelo Corinthians. Logo depois, promovido. É titular no time principal. Tem multa de mais de 100 milhões de euros. De acordo com o relatório divulgado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos, é um dos 3 melhores meias construtores sub-21 do mundo. No centro de treinamento da base do Corinthians, treino para a Copa São Paulo de 2025. E Negão é um dos destaques. Atacante de 17 anos, de família corintiana, está no clube desde os 9 anos. Coloco todos os meus sentimentos em campo, em treinamento, e é algo que modifica, né?
você fica mais pilhado para fazer as coisas. Então eu faço como torcedor e como atleta também. Agora, Guinegão está na expectativa pelo início da Copinha. O principal objetivo é o título, não tem outro principal pensamento. Expectativa também do volante Luiz Gustavo Bahia, outro destaque do time. Sempre quando é Copinha, acho que a gente assim da base fica naquela ansiedade, naquele clima hostil. Chega dia 28, dia 29, que é logo que vira janeiro para estrear logo, que a Copinha é um campeonato que a torcida do Corinthians preza muito, né? Imagina então a expectativa do goleiro Lucão, que seria titular na última edição, mas acabou se machucando pouco antes do torneio. O ligamento cruzado e agora eu tô cada vez melhor, cada vez mais forte fisicamente e pronto, concentrado para fazer essa Copinha e garantir o título novamente pra gente. É uma equipe muito jovem, é uma equipe de muitos jogadores de ataque, né? São atletas que jogam no ataque, é uma equipe que joga no ataque. Então a gente tem que tomar muito cuidado para equilibrar isso. Quem serão os novos filhos do terrão que vão vingar no futebol? Agora é com eles. Fica a expectativa do torcedor corintiano. E agora, para finalizar o vídeo aí, parece que a transferência do Pedro Henrique para o Ceará vai ser em definitiva, não como empréstimo, como foi noticiado anteriormente, hein? O Coringão, que não tem nenhuma contratação definida ou encaminhada por enquanto, nem já conta com o planejamento 2025 iniciado. Além da saída dos atletas que não renovaram o vínculo, a comissão técnica comunicou a alguns jogadores sobre os planos para 2025. Nos últimos dias aí, Pedro Henrique e Pedro Raul foram informados que, em caso de boas propostas, a diretoria não dificultaria para uma possível negociação. Nessa sexta-feira, o Ceará apareceu como time interessado na contratação de Pedro Henrique. Aos 34 anos, o atacante possui contrato com o Corinthians até dezembro de 2025, mas não está no plano do Ramon Dias para a próxima temporada. Primeiramente, o acordo entre as equipes aí seria por empréstimo, com o Timão pagando parte do salário do atleta. Porém, as conversas meio que avançaram e a saída do atacante era praticamente certa. Todavia, parece que o Ceará possui um novo acordo aí com a equipe do Parque São Jorge. De acordo com a informação do André Hernan, a transferência de Pedro Henrique para o Ceará vai ser em definitivo, modelo aí não negociado anteriormente. A princípio, as conversas progrediram positivamente para ambos os lados aí e essa mudança pode acontecer. Até o momento, o acordo ainda não está fechado, porém há uma grande possibilidade. Por outro lado, Pedro Raul possui uma situação dentro do timão. O atual vínculo é válido até dezembro de 2026 e no começo do ano, o Corinthians investiu cerca de 25 milhões pelo Pedro Raul, hein? Brincadeira, hein? E também o Fagner, que já está de saída para o Cruzeiro aí na próxima janela de transferência. O Cruzeiro, o clube mais ativo aí nesse mercado da bola, está interessado em contar com o lateral direito do Coringão de 35 anos. E recentemente o Fagner, que renovou por 2 anos com o Corinthians aí, e agora vai ser emprestado com o Corinthians pagando parte do salário ao Cruzeiro, hein? Que tem um dono bilionário que tá gastando a roda aí no mercado da bola, oferecendo altíssimos salários, Dudu, Gabigol, entre outros aí. O Corinthians vai pagar metade do salário para o Fagner jogar no Cruzeiro, hein? O Corinthians é uma mãe. Então é isso, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você receber a notícia em cima da hora. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.